Buenos dias! Iremos dar início a mais uma aula de espanhol do primeiro ano da Escola 7 Ezequiel de Souza Brito. Meu nome é Gina Isna e hoje nós iremos aprender dois conteúdos: a pronúncia das letras Z, S e C e todavia e aún. La seta. A letra Z em espanhol é chamada la seta. La S, a letra S, e la C. Nós iremos ver o C acompanhado das vogais E ou I, que tem o som semelhante ao Z e ao S. La seta. Chamada de seta, em espanhol, tem sua pronúncia igual ao S. Então, a letra Z, em espanhol, ela tem som de S. Ela não vai ter o som do Z que nós conhecemos em português. Vamos ver nos exemplos. Sapato, sapato. Em espanhol, sapato. Em português, sapato. A pronúncia é a mesma, o Z tem som de S. Coração, coração, que é coração. Açúcar, açúcar. E na gramática espanhola, é importante que vocês saibam também que não existe o C com a cedilha e também não existe o dígrafo SS. Então, na língua espanhola não tem nenhuma palavra escrita com o C com a cedilha e nem com dois S, com o dígrafo SS. La S. O S é o que menos se distancia do português. No caso, é o que não tem muita diferença, porque o S, ele vai ter o som do S que nós já conhecemos no português. O S é o que menos se distancia do português, pois o som das palavras será o mesmo que usamos aqui no Brasil. Exemplos: siete, siete, sete. Vejam que o som do S é o mesmo. Siete, sete. Soledad, solidão. Então, o S, ele tem o mesmo som do S que nós conhecemos aqui no português. La C, mais E ou I. Vamos ver primeiro aqui, quando a letra C vem acompanhada de A, acompanhada da vogal A, da vogal O e da vogal U, ela vai ter o som de K, certo? O som da letra K. Vamos ver. Caça. C com o A, caça. C com o O, coche. O C com o U, cuchara. Agora, quando a letra C vier antes das vogais E ou I, I, certo? Essas duas vogais aí, a pronúncia vai ser diferente. Já vai ser a pronúncia do SS, do português, que vocês conhecem. Vamos ver no exemplo. Cero, cero. Diferente de quando eu falo K, co, cu. Em espanhol, quando o C vier acompanhado da vogal E, vai ter o som de SS. Cero. Ciego. O C acompanhado da vogal I, ciego, que é cego. Na Espanha, as palavras com C ou si, C acompanhado da vogal e C acompanhado da vogal I, são pronunciadas com a língua entre os dentes. Nós iremos ver isso adiante, certo? O efeito de pronunciar o Z
e o C diante das vogais E e I, como um S, se chama cesseu. Então, o que é o cesseu? É o fenômeno que acontece em alguns lugares, que é o efeito de pronunciar o Z e o C com as vogais E ou I com o som de S, certo? Então, cesseu é isso. É quando eu for pronunciar a letra Z e a letra C, o C com E ou o C com I, com o som do S. E esse efeito, esse fenômeno, ele ocorre nos países hispanohablantes da América, como no caso da Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile. Então, esses países, eles fazem parte da América, são países hispanohablantes e que fazem parte da América. E esse efeito também ocorre em algumas regiões da Espanha, como Andaluzia, a região da Espanha, Andaluzia, e também Islas Canárias. Então, nesses países aí da América, países hispanohablantes que fazem parte da América, e nessas regiões, algumas regiões da Espanha, como no caso de Andaluzia e Islas Canárias, nós vamos ter que pronunciar o Z e o C com E e o C com I com o som de S. Pronunciação C e Si na Espanha. Na Espanha, nós pronunciamos o C com E o C com I com esse som do TH do inglês. Que som é esse? Cena. Na Espanha, eu tenho que pronunciar essa palavra dessa forma. Cena. Esse som, como eu já falei para vocês, que o C e o Si, o C com o E o C com o I na Espanha, vocês vão ter que encostar a ponta da língua entre os dentes e fazer esse som. É meio esquisito, mas é assim. Vamos pronunciar essa palavra, pronunciem comigo. Cena, cena. Você vai só encostar a ponta da língua entre os dentes. Cena. Outro exemplo. Cielo, cielo. Se eu fosse pronunciar essa palavra lá na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, no Chile, seria como? Com o som de S, que vocês viram que é o cesseu. Cielo. Na Argentina, cielo. Na Espanha, cielo, cielo. Outro exemplo, cero. Essas palavras que eu estou pronunciando é na Espanha, que é com a ponta da língua entre os dentes. Cero, cero. Cocina, cocina. Pronunciação de sa, so e su na Espanha. Então, o C com o E o C com o I, e também aqui o Z com o A, o Z com o O e o Z com o U na Espanha, todas elas vão ter que ter essa pronúncia, certo? Essa pronúncia quando você encosta a ponta da língua entre os dentes. Vamos ver esse exemplo aqui agora com a letra Z. Z com A, né? Que é laceta, que é a letra Z. Zanahoria, zanahoria. Pronunciem comigo. Zanahoria, zanahoria.
coração, coração, coração. Sumo, 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 é suco. Agora, nós iremos ver a pronúncia dessas letras, La C e La Zeta, em Hispanoamérica. Vocês ainda lembram que a Hispanoamérica são os países da América Latina que tem o espanhol como idioma oficial. Eu dei até alguns exemplos. Quais são eles? Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile. Nós iremos ver agora como é que nós vamos pronunciar o C e o Z com esse efeito aí que eu destaquei de azul, com o cesseu, certo? Vamos ver aí. Sé, si, sa, só e su se pronunciam com o som diferente lá da Espanha, que era nos países da América Latina, que tem o espanhol como idioma oficial, nós iremos pronunciar com esse som de S. Esse som que é mais simples de pronunciar, eu acho. Exemplos. Eu vou pegar os mesmos exemplos que nós pronunciamos lá com o som que é pronunciado na Espanha. E agora, os mesmos exemplos nós iremos pronunciar com esse fenômeno, que é o cesseu, que é o efeito da letra C e da letra Z ser pronunciada com o som de S, certo? Só voltando aqui um pouquinho. Aí eu coloquei para vocês sa, só, su. Professora, quer dizer que não existe o Z com o E e o Z com o I? Raramente. São pouquíssimas palavras na língua espanhola que são escritas com o Z e o E ou com o Z e o I, certo? Então, é muito raro ter, praticamente não existe. Então, nós iremos aprender aqui a pronúncia do sa, só e su, tá bom? Primeiro exemplo, cena, cena. Vejam que é bem mais simples de pronunciar, cena. Lá na Espanha, como era? Cena, cena. Agora nós iremos pronunciar só com o som de S, esse som, certo? Cena, cena. Cena que é jantar. Cielo, cielo. Esse som forte de S. Cielo, cielo. Cero, cero, cero. Zanahoria, zanahoria, zanahoria. É bem mais simples de pronunciar. Coração, coração. Sumo, sumo, que é suco. Sumo. Agora, nós iremos ver aqui a pronúncia do K, Có e Cu na Espanha e também Hispanoamérica, que lá no início eu falei para vocês que o C com o A, o C com O e C com U, tanto na Espanha como nos países da América Latina, que tem o espanhol como idioma oficial, todos eles vão ter o som de K. Então, todas as palavras vão ter esse som. K, Có. Nós iremos ver nos exemplos.
cachaça. Cocô, cocô, cocô. Cuchara, cuchara, colher, cuchara. Então, tanto na Espanha como nos outros países, o C com A, o C com O e C com U vão ter esse som de K, cuchara. Vamos recordar aqui a pronúncia de algumas palavras. Eu separei aqui mais um grupo de palavras para que a gente possa pronunciar. Coloquei uma palavra escrita com S, siete, siete. O S, ele sempre vai ter o som do S, siete. Tanto faz ser na Espanha como nos outros países, siete. Agora, essa segunda palavra, cebra. Se eu for pronunciar ela na Argentina, no Paraguai, nós vamos pronunciar de que forma? Com o som de S. Esse som, que é o cesseu, que é esse efeito de pronunciar o C, quando ele vem acompanhado da vogal E, e o C acompanhado da vogal I, e também o Z com o som de S. Então, esse efeito se chama cesseu. Vamos pronunciar aqui essa palavra, cebra. É pronunciada assim nos países da América Latina que tem o espanhol como idioma oficial. Então, vamos pronunciar assim. Lá no Paraguai, cebra. Essa mesma palavra pronunciada na Espanha, eu tenho que pronunciar, vocês ainda lembram? Cebra, com a língua encostando nos dentes. Cebra. Essa terceira palavra, pronunciada na Argentina, cereza. Vejam que tem o som do S, cereza, cereza. Já ela sendo pronunciada na Espanha, tem um pouco mais de dificuldade na hora de pronunciar. Vamos tentar. Cereza. Aí vocês têm que pronunciar tanto na primeira sílaba como na última, com com a língua encostando entre os dentes. Vamos ver. Cereza. Cereza. Se eu pronunciar ela lá no Uruguai, cereza. Vejam a diferença. Prestem bem atenção na diferença. No Uruguai, cereza. Na Argentina, cereza. No Chile, cereza. Na Espanha, cereza. Cereza. Próxima palavra. Simpatizar. Simpatizar. Vão observando a diferença. Safar-se. Safar-se. Na Argentina é bem simples de pronunciar. Eu dei esses exemplos, mas tem outros, certo? Safar-se. Safar-se. Na Espanha, safar-se. Fica bem complicado, certo? Não é que é difícil, é que você vai ter que forçar um pouquinho mais na hora de pronunciar. Safar-se. Silenciador. Silenciador. Ou silenciador. Ou C com o I. Silenciador. Na Espanha. Silenciador. Certo? Porque é somente o C com o E, o C com o I. E também as outras palavras que aparecem o Z e o A, o Z e o O e o Z e o U. No caso aí o S com o I vai ter som de S mesmo. Silenciador. Se eu for pronunciar na Espanha,
Só o C com o I que vai ser com a língua encostando entre os dentes. Vamos ver mais uma vez. Silenciador. Não confundam, certo? Voltando só um pouquinho aí, na palavra simpatizar. Na Espanha, simpatizar. Silenciador, certo? E por último, a palavra sinceridade. Na Espanha, sinceridade. Na Argentina, sinceridade. Vejam a diferença. Sinceridade, pronunciado aí só com o som do S, que é o que nós estamos vendo aqui, observando bem. Sinceridade. Dessa forma, eu estou pronunciando com o efeito que nós chamamos de cesseu, sinceridade. Quando o C, acompanhado da vogal E, tem som de S. Sinceridade. Sinceridade. Se eu for pronunciar lá na Espanha, como eles pronunciam lá na Espanha, sinceridade. Somente o C com o E vai ser com a língua encostando entre os dentes. O S, ele vai ter som de S sempre. Sinceridade. Ou sinceridade. Certo? Eu acredito que ficou bem claro essa diferença. Agora, nós iremos para o nosso próximo conteúdo. Todavia e a um. O que isso significa? Essas palavras, elas têm o mesmo significado? O que elas estão representando? Nós iremos aprender agora. Todavia significa ainda. Todavia, ainda. E a um também é ainda. Então, essas duas palavras são sinônimos. Todavia significa ainda. E a um também significa ainda. A um, quando ele vem acentuado, certo? Porque mais na frente nós iremos ver que existe a um sem acento, que já vai significar outra coisa. Por enquanto, vamos prestar atenção aqui e entender que todavia e a um acentuados, eles são sinônimos. Todavia é ainda e a um com acento também é ainda. Todavia. Exemplos. Todavia no lo puedo creer. Ainda não posso crer. Todavia se oía al locutor. Ainda se ouvia o locutor. Então, esse todavia, ele significa ainda. Vamos ver os outros exemplos. Todavia no lo he arreglado. Pero todavia falta lo mejor. Mas ainda falta o melhor. Nessa frase aí, pero todavia falta lo mejor. Mas ainda falta o melhor. Veo que todavia lo aprecias. Estamos todavia em el vedado. Então, esse todavia significa ainda. A um com acento também é ainda, como eu falei, são sinônimos. Exemplos. Aún tengo tiempo de preparar el exame. Aún no han llegado los invitados. Vejam, quando eu traduzo para o português, vamos ver essa segunda frase aí. Em espanhol, aún no han llegado los invitados. Em português, ainda não chegaram os convidados. No han salido los niños de la escuela aún.
Mi hermano mayor aún vive comigo e com mis padres. Então, meu irmão mais velho, quando eu digo mi hermano mayor, é meu irmão mais velho, aún vive comigo e com mis padres. Mi hermano mayor aún vive comigo e com mis padres. Meu irmão maior ainda vive comigo e com meus pais. ¿No has tenido hijos aún? No, aún no he terminado mis estudios. Então, vocês viram aí alguns exemplos com todavia e com aún com acento. Todavia é ainda e aún com acento também é ainda. Observação. Aún sem acento. Agora que eu quero que vocês prestem atenção aqui. O aún sem acento significa até, inclusive, mesmo em português. Então, vocês viram lá que eu já falei várias vezes que todavia e aún com acento são sinônimos, têm a mesma tradução, o mesmo significado, significam ainda. Agora, muitas pessoas confundem quando começam a estudar o espanhol porque tem esse aún sem acento. Mas esse aún sem acento significa até, inclusive, mesmo. Vamos ver nos exemplos. Siempre estaré contigo para apoyarte, aún en los momentos más difíceis e adversos. Então, sempre estarei contigo para apoiar-te, até nos momentos mais difíceis e adversos, certo? Então, esse aún, ele vai ser traduzido, esse aún sem acento, vai ser traduzido para o português como até, inclusive, mesmo. Próximo exemplo. Todo se puede corregir, aún nuestros más grandes errores. Então, tudo se pode corrigir, inclusive nossos maiores erros, certo? Na última frase, no puedo leer las letras que están en el letrero de lejos, ni aún las letras que están más grandes e ressaltadas. Então, vejam aí, não posso ler as letras que estão no letreiro de longe, lejos é longe. Não posso ler as letras que estão no letreiro de longe, nem mesmo as letras que estão mais grandes e ressaltadas. Em português, claro que eu não posso traduzir como mais grandes, né? Porque fica redundante. Em espanhol é correto dizer mais grandes. Quando eu traduzo para o português, eu posso dizer maiores ou somente grandes. Não posso ler as letras que estão no letreiro de longe, nem mesmo as letras que estão grandes e ressaltadas. Correto? Diferença entre aún com acento e aún sem acento. Aún com acento, todavia. Que vocês sabem, já estão sabendo que aún e todavia significa ainda. Exemplo, no he comido aún. Não comi ainda. Aún sem acento significa incluso. Saludo a todos, aún a los que me caem mal. Certo? Então, aún com acento, todavia, que é ainda. E aún sem acento significa inclusive, né? Ou pode ser mesmo, até. Recuerda. Aún com acento, todavia.
é um advérbio de tempo, aún e todavia são advérbios de tempo, que é ainda, significa ainda. Juana aún no llegó. Então, Joana ainda não chegou. Juana todavia no llegó. Então, Joana ainda não chegou. A frase ficou bem pequenininha, mas dá para eu ler para vocês. Aún sem acento significa incluso. E é um advérbio de quantidade, que a tradução é inclusive, até mesmo. Te doy el libro y aún la revista. Te dou o livro e até mesmo a revista. Te dou o livro e até mesmo a revista. Então, acredito que não ficou nenhuma dúvida, não é isso? Todavia é ainda, aún com acento ainda, e aún sem acento, inclusive, até, mesmo. Nós chegamos ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido. Se por acaso tiver ficado alguma dúvida, vocês podem entrar em contato. Vocês podem estar entrando em contato com a professora de vocês, no caso das outras turmas, que eu estou aqui representando as turmas de primeiro ano, certo? Mando um abraço para os meus alunos do tempo integral, primeiro A integral, primeiro B e primeiro C integral. E os outros alunos, se tiverem alguma dúvida, entrem em contato com a professora de vocês. E no caso dos meus alunos, se quiserem, podem estar entrando em contato, certo? Vai ser um prazer poder ajudar vocês. E muchas gracias por la atención. Hasta luego.